Corpo de rapaz de 27 anos é encontrado dentro de uma rede na sala de sua casa, nas proximidades do lixão desta cidade. Empresário colinense, vítima de assalto a uma de suas lojas em Presidente Dutra há menos de um mês, sofre invasão semelhante em estabelecimento sede na Rua Macedo Filho, em Colinas. Médico que atua nesta cidade e outras por esta região sofre acidente na BR-135, sentido paraibano, Colinas. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. O corpo de um rapaz de 27 anos de idade foi encontrado dentro de uma rede na sala da casa onde ele morava, nas proximidades do lixão desta cidade. Com perfurações a tiros, a vítima teria sido executada quase 24 horas antes da localização do corpo. A polícia chegou ao local após receber denúncia anônima de que havia um corpo em uma residência nas proximidades do lixão da cidade, entre os bairros Guanabara e Vovó Noemi. As informações fornecidas pela comunidade à polícia são limitadas e sem detalhes até o momento. Consta que a vítima de 27 anos já tinha algumas passagens pela delegacia local e foi encontrada dentro de uma rede na sala da casa onde morava, com perfurações que teriam sido provocadas por 5 disparos de arma de fogo, nas regiões de face e pescoço. Cápsulas deflagradas de um revólver calibre 38 foram encontradas próximas ao corpo. O que pode ter sido uma execução deve ter ocorrido pelo menos umas 20 horas antes de o corpo ser localizado. E a gente fez um deslocamento juntos até a área do lixão. Após o lixão, deu umas 2 ou 3 residências, onde foi achado esse rapaz lá, dentro de uma rede, com várias perfurações feitas por arma de fogo. A gente fez um pequeno levantamento com os moradores da área ali, para ver se eles haviam escutado algum barulho de disparo, de arma de fogo e tudo. Só o morador que disse que ouviu, mas não soube determinar se era tiro de revólver ou se era bombinha. Segundo ele, parecia com tiro de bomba. É o que geralmente acontece, né? As pessoas não conhecem. E ele já tinha algumas passagens aqui pela delegacia, por baderna e também por ameaças. Ele foi autuado em flagrante uma dessas vezes. Passou uns certos dias aí preso e depois saiu. Mas a gente já tem uma linha de investigação a respeito de um suspeito aí, né? Então a gente não vai revelar nomes agora para que não atrapalhe a investigação, mas a gente vai continuar investigando para que a gente possa solucionar esse crime. Ele era bastante conhecido ali pela área do Vovó Noemi, lixão, os pessoal todos conheciam ele. Ele era assim, de vez em quando ele arrumava umas confusões, brigava em casa, quebrava tudo e tudo. Mas nada que fosse levar, pelo menos a polícia não sabe nada que fosse levar ele a sofrer esse tipo de crime, né? Um homicídio, perder a vida aí. Um empresário colinense vítima de assalto a uma de suas lojas em Presidente Dutra há cerca de um mês sofreu uma invasão semelhante em estabelecimento sede do grupo na Rua Macedo Filho, em Colinas, de onde foram levados por elementos armados cerca de 30 aparelhos celulares. O empresário colinense Neto Castro, que tem, ao longo de alguns anos, expandido os seus negócios em cidades do Maranhão e Pará, com a representação de uma das grandes empresas da telefonia móvel, tem convivido, lamentavelmente, com visitas recorrentes de elementos armados em seus estabelecimentos, tomando por assalto mercadorias adquiridas mediante tanto trabalho. Foi assim há vários meses na LL Celular, na Praça Henrique Leite, centro colinense. E mais recentemente, há um mês, a filial da cidade de Presidente Dutra, a JC Celular. Lá, segundo o empresário, isso tem virado uma triste e lamentável rotina. Em julho, o estabelecimento foi invadido pela terceira vez em apenas um ano.
Cansado da situação e de tantos prejuízos, ele resolveu fechar temporariamente o estabelecimento e, como protesto pela falta de segurança, exibiu em faixas os relatos e o desabafo diante da insegurança. Uma das faixas, intitulada de Roubômetro, detalhava as datas dos últimos roubos à loja, acrescentando: pagamos os nossos impostos e não temos segurança para trabalhar. Por isso, estamos fechados. Uma outra faixa ressaltava a obrigação tributária cumprida pelo empresário, que cobrava também segurança das autoridades. Naquela ocasião, o sistema de câmeras da loja mostrou toda a ação do elemento que, no interior do estabelecimento, agiu sozinho. Ele obrigou os funcionários a recolherem a mercadoria e colocar na bolsa que ele levava. Armado no interior da loja, ele dominou os atendentes, que não reagiram. Toda a ação durou menos de 2 minutos. Exatamente hoje, dia 11, completaria um mês deste episódio de Presidente Dutra, quando ontem, em Colinas, às 3h27 da tarde, a loja Joalheria Castro, situada à Rua Macedo Filho, centro colinense, foi invadida. Segundo funcionários da casa, foram levados mais de 30 aparelhos de ponta. A ação foi semelhante à da cidade de Presidente Dutra, em 11 de julho. Um elemento armado dentro da loja, recolhendo tudo sob ameaças aos atendentes, e um comparsa de moto aguardando do lado de fora do estabelecimento. Foram levados 35 aparelhos de telefone celular. Após recolher tudo em sua mochila, o elemento deixa a loja e sai correndo em direção ao comparsa que, de moto, o aguardava do outro lado da rua. E após o intervalo, um acidente que aconteceu ontem no final da tarde na BR-135, sentido Paraibano-Colinas. Os detalhes em instantes. Um médico que atua nesta cidade e outras por esta região sofreu um acidente na BR-135, sentido Paraibano-Colinas, na tarde de ontem. Dr. Gerson viajava na rodovia quando houve a colisão com um outro carro. Felizmente, ninguém se feriu gravemente. Um final de tarde que, por pouco, não registra mais uma tragédia na cidade neste intervalo de 4 ou 5 dias. Uma colisão entre duas caminhonetes assustou os ocupantes dos veículos e aos populares que estavam ou se deslocaram às proximidades do acidente. À primeira vista, levando em conta a situação dos carros envolvidos, a impressão era de uma batida de consequências mais amplas. Felizmente não houve vítimas fatais, mas apenas com ferimentos leves. Esta caminhonete fazia o percurso em direção a Colinas pela BR-135, no trecho do povoado Coco das Porteiras. A F4000 seguia viagem carregada com brita. No mesmo sentido, vinha esta caminhonete Hilux, que atingiu por trás o outro veículo, que teve a carroceria completamente danificada, espalhando a carga pela rodovia, recolhida em seguida para uma outra caminhonete. A Hilux, por sua vez, teve a frente inteiramente destruída, com maior absorção de impacto na lateral frontal direita, o lado do carona, que estava vazio. Na direção da picape, o proprietário do carro, o médico conhecido na cidade, o Dr. Gerson, que sofreu algumas escoriações, apesar dos danos observados, inclusive no interior do veículo. O senhor João Neto vinha na caminhonete carregada com brita e lembra do momento do impacto. Nós vínhamos vindo aqui, eu aqui do britador aqui do centro da Lagoa Grande, né? E nós vínhamos vindo, fomos compramos 3 metros de brita, e a gente vinha vindo aqui, vinha conversando. Quando nós se espantamos foi pelo impacto do carro, né?
E no momento a gente não chegou nem a ver mesmo o que era. Quando o carro deu na batida dele, deu impacto, que o carro que nós vimos, a F4000, caiu lá. Quando eu saí foi que eu falei pro João, o João preocupado dentro do carro, me chamando pelo meu nome, e eu dizendo pra ele que não tinha sentido nada, que eu tava bem. Aí quando eu saí de dentro do carro foi que eu já vi a Hilux aqui, já virada no meio da pista. Aí foi eu saí de ligeiro de dentro do carro, aí pela condição que eu vi ela, eu achava que tinha dois acompanhantes que vinham nela ter morrido, né? Quando eu cheguei lá tava só o Dr. Gesso pelejando pra sair, eu fui, socorri ele, tirei. Aí ele procurando que não sabe como foi que aconteceu. Não chegou a se machucar não. Nesse horário o sol, a média de 4 horas para 4h30, o sol encandeia, né? Inclusive já teve 2 acidentes aqui, né, perto. Aí ele disse para não se preocupar não, que o seguro vinha para fazer a vistoria no carro. Inclusive o dele vai ser avaliado, inclusive com o seguro do carro dele, que o carro dele é segurado. Aí o seguro cobre tudo. Graças a Deus não teve nada grave com ninguém não. E estes foram os destaques desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2015. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você uma boa noite e amanhã estaremos de volta.